Eu tenho 30 anos, tô solteira há 5 anos, já vai fazer 6 anos. Eu fico meio ressabiada quando as pessoas vêm com essa questão de que a pista tá salgada e tudo mais. Pessoal, mais um vídeo para a gente analisar por que as mulheres estão solteiras aos 30, né? Cada vez mais a gente vê o número de mulheres chegando aos 30 anos aumentarem e principalmente ficando solteiras, né? E esse canal aqui é feito para ajudar você a encontrar uma pessoa, se você quiser, ou você saber lidar com as pessoas que querem ter um relacionamento, né? Porque talvez você não quer ter um relacionamento e não sabe lidar com esse tipo de situação, né? Então esse canal é feito para você analisar e agregar na sua vida, né? Da melhor maneira possível. Então, bora pro vídeo. Eu tenho 30 anos, tô solteira há 5 anos, já vai fazer 6 anos. Eu fico meio ressabiada quando as pessoas vêm com essa questão de que a pista tá salgada e tudo mais. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então assim, não é possível que não tenha ninguém que poderia vir a dar certo comigo. Mas a verdade é que a geração mudou. Não só os homens mudaram, como as mulheres também mudaram. A gente adquiriu vários outros benefícios, vantagens, leis e direitos que nós não tínhamos, certo? E aí a gente mudou o nosso modus operandi e os homens também. Então foi uma mudança geral, na verdade, né? A facilidade em se relacionar com as pessoas nos prejudicou muito. Por isso tem muito solteiro hoje. Porque é muito fácil você se relacionar. Muito fácil você ir pros finalmente, entende? Então, antigamente, por que que os casamentos duravam? Por que que casava? Já começa por aí. Porque pra você dar um beijo, pra você segurar a mão de alguém, você precisava, no mínimo, se comprometer. Namorar com essa pessoa, pedir pro pai dela. Sabe assim? Hoje em dia, não. Eu nem vou falar como é que tá hoje em dia, porque vocês sabem. E aí, com essa facilidade, ninguém fica. Porque para conseguir o finalmente, que principalmente os homens querem, não é necessário quase nada. E aí não precisa exigir o esforço que exigia antes, né? Só que para você construir uma família, você tem que construir um relacionamento. Só que é muito difícil construir um relacionamento. E daí nunca chega na parte da família. E eu tenho certeza absoluta que a meta de muita gente seria ter uma família, onde você ia criar os seus próprios ideais, as suas próprias regras, você ia ter ali mini serzinhos com o seu DNA e o do seu amado correndo por aí. Vocês iam ter uma casa, um carro, uma vida profissional, um ia ficar do lado do outro nas coisas ruins e boas que acontecerem. Quem não quer ser amado, gente? É até uma necessidade biológica. Não quer nem dizer, tipo, psicológico. Não. É o nosso DNA mesmo que pede o convívio em sociedade, ser aceito e ser amado como uma condição para você se manter vivo. Então eu não sei quantos anos mais eu vou ficar solteira, mas o que eu sei eu vou cuidar de mim até que eu encontre alguém que mereça e decida ficar. Pessoal, eu vou começar pelo final, que eu achei interessante, na parte em que ela cita que o homem decida ficar na vida dela. Isso realmente é verdade, porque quem dá a palavra final, se vai para frente ou não nesse relacionamento, é o homem. As mulheres podem discordar, pode falar que não, que é elas que decidem, mas na verdade, se o homem não falar que não quer, não existe relacionamento. Então essa parte sim eu concordo com ela. Agora, na outra parte em que o homem mereça, aí vai depender dela, porque aí já passa numa questão de você conhecer a pessoa. Por exemplo, um cara que vai relacionar, vamos supor, com essa digníssima, né? Eu não conheço ela, só tô pondo aqui opiniões conforme ela falou e a maneira em que ela se comporta, né? Por exemplo, a maneira em que ela se veste aí, né? Com esse vestido. Tem gente que acha que esse tipo de vestido eu não ligo, né? Mas, cara, vai por mim, um homem interessante, um homem de verdade, um cara que tem sangue na sua veia, ele não vai querer gostar, ou melhor, ele não vai gostar de ver a mulher dele dessa maneira aí, principalmente na internet, né? Porque hoje em dia você sabe que existe N possibilidades aí das pessoas comentar, né? Aí você imagina, você vê sua mulher lá na internet fazendo um vídeo até interessante que agregue valor na vida delas, né? Das outras pessoas, as seguidoras dela, e com uma roupa íntima, né?
Aí você vê lá os comentários dos homens, né? Essa roupa tá muito bonita. Ah, não sei o que, você é muito bonita. Aí até aqueles comentários mais picantes, né? Que o homem de fato não gosta, que você sabe do que eu tô falando. A mulher acha que não existe homem para assumir ela, né? Então, na parte do mereça, vai depender do comportamento em que essa mulher de fato convive ali, né, no seu dia a dia, os seus hábitos, e também quais são os objetivos desse homem, né? Porque se for um homem que não liga com muita coisa, né, ele vai até aceitar isso aí, não vai ligar. Só que, na minha opinião, né, cada um tem a sua, por isso que os comentários aqui é aberto para a gente agregar, ter o ponto de vista um diferente do outro e, consequentemente, respeitando o próximo, né? Na minha opinião, um homem de valor, um homem que tem sangue, ele não vai aceitar qualquer tipo de investimento. O vídeo, sim, o vídeo da moça é legal, é interessante, né? Agrega valor na vida das pessoas, mas esse ponto, né? A maneira que você se veste e a maneira que você se porta tem que ser questionado. Outro ponto interessante, ela cita 5 anos solteiras, né? Ou seja, depois dos 30 ela já tem 5 anos solteira. Cara, vai depender como é o histórico dessa mulher, porque o relacionamento hoje em dia é a mesma coisa de carro que já foi usado, né? Ninguém quer comprar um carro que já foi seu, né? Essa frase é velha, mas infelizmente é simples, é o simples que funciona, né? Primeiro, vamos conhecer o histórico, né? Tem muita coisa para arrumar, né? O cara primeiro vai analisar, tá? O que você tem para me entregar? Vou fazer uma analogia com o carro aqui, né? Cara, é a coisa mais simples que tem. O carro vale tanto, né? Não estou botando valor na vida pessoal de ninguém, só estou fazendo uma analogia que, quando um homem, na minha opinião, eu penso dessa forma. Se você não pensa, comenta aqui se eu estou pensando da maneira correta ou se meu pensamento realmente não faz sentido com o vídeo, né? Por isso que esse canal é feito para agregar valor na sua vida e eu também aprender com os meus erros e os meus comentários, né? Então vamos lá. A partir do momento em que um homem vai se relacionar, ainda mais com a mulher de 30 anos, 5 anos solteiros ainda, né? Depois de 30 solteira, vai querer saber o histórico, né? Como é que foi os seus relacionamentos anteriores? Teve traição na sua parte, né? Por que você terminou? Cara, infelizmente as mulheres não ligam na parte do homem, né? Ou seja, ela não liga pro histórico do homem. Vai depender, sim, não é que não liga. Por exemplo, um homem que tem filhos, isso aí não tem como você a mulher lidar com deixar de lado essa situação, porque ali, principalmente se o cara for pai, né, tipo no relacionamento anterior, a mulher vai ter que lidar com essa situação. Ela vai ter que saber que o passado desse homem vai influenciar na vida do presente dela, né? E infelizmente muitas mulheres acham que isso é bobeira, que o homem não sei por eles se importam com o passado dela. Por exemplo, a mulher que se relacionou ou que traiu o seu ex antes de conhecer esse novo homem que ela tá gostando e tal. É só um exemplo, né? E aí o cara não sabe de nada em que ela tinha traído, e ele vai perguntando e vai conhecendo. Aí de repente, é o que mais a gente vê na internet aqui os vídeos, né? O cara termina, porque ele tem medo. Se ela traiu ele, o ex dela no passado, ela pode fazer isso com ele. Não que ela o vá fazer, mas o homem já não tem essa confiança, né? E aí as mulheres vêm na internet reclamar que não tem homem igual antigamente, né? Infelizmente o passado importa, sim, cara, né? Eu acredito sim que uma mulher, assim como o homem, todos nós podemos mudar, né? Nós temos que mudar para ser uma pessoa melhor de fato, né? Agregar valor na vida de outras pessoas, mas tem certas coisas que um homem de valor, principalmente um homem, cara, eu não acho isso justo da mesma forma com a mulher, né? Antes eu pensava o contrário, agora eu já estou pensando de uma maneira diferente. Eu estava lendo os comentários aqui anteriores e faz sentido, sim. Por exemplo, um homem que teve vários relacionamentos anteriores, né? E o cara quer uma mulher virgem, né? Ou seja, cara, assim, é complicado. Tem homem até que vai discordar de mim, mas eu acho isso aí também hipocrisia da parte do homem, né? Ou seja, o homem, ele tem que, na minha opinião, da mesma forma que a mulher, tem que aceitar no mesmo grau ali de relacionamentos, né? Ou seja, vamos supor, o cara namorou com 10 mulheres.
Então, está conhecendo uma mulher. Se ela namorou na mesma proporção, eu acho que tá justo ali, né? Um novo relacionamento, porque os dois têm a mesma proporção, digamos assim. Não sei se você está me entendendo. Agora, partindo do fato que você já passa aí para um nível mais alto, ou dependendo também da situação, não é bem assim. Por exemplo, a mulher namorou uma vez e o cara namorou 50 vezes, namorou, né? Ou teve relacionamentos anteriores. E o cara sempre terminou de uma maneira de boa, sem contar mentiras, sem traições, sem nada. Aí a mulher, por outro lado, esse aqui já é um outro exemplo que eu já estou trazendo aqui, separou porque ela traiu o seu ex. Então, na minha opinião, esse cara tem que sair fora desse tipo de mulher. Não é porque que ela namorou uma vez e o cara namorou 50 que ela vai ter a oportunidade de conhecer esse cara. Não, é pela maneira em que ela terminou o relacionamento anterior. Não que ela não tenha oportunidade, não que ela não mereça. Isso eu não quero dizer. Eu tô falando assim, que tem que ter uma conversa por trás, tem que saber como é que vai ser dali para frente. É uma nova história, né? Então, é aquele negócio, eu já falei, né? A pessoa, todos nós temos oportunidades, todos nós erramos, mas até que ponto você quer continuar errando? Porque tem pessoas que realmente erram no passado, acham uma pessoa legal e começa a construir alguma coisa juntos, aí depois a pessoa vai e erra de novo. Aí a outra pessoa vem na internet, homem ou mulher, tanto faz, e começa a ficar desiludido de relacionamento, né? E por isso que cada vez mais tem mulheres que acham que os homens, não existe mais homem, né? Porque os homens têm medo, né? Igual a digníssima cita no vídeo, as coisas estão mudando, né? Tem mais leis, qualquer coisa que o homem fala hoje pode ser prejudicado. A mulher tem muita coisa que defende ela, eu acho isso legal, só que tem mulheres que tiram boa vontade em cima disso, né? E tem homens que têm medo, né? E de se importar assim, porque infelizmente, cara, aquela pessoa que é interessante, que poderia agregar na vida de um homem, essa pessoa não está tendo oportunidade, porque esse homem, que é um cara inteligente, bacana, que poderia dar oportunidade para essa mulher, não dá, porque tem medo, né? E aí você vê cada vez mais vídeos igual dessa digníssima, 30 anos a mais, né? 5 anos solteiro e não acha um relacionamento. E olha pra você ver que moça bonita, né? Infelizmente, a capa não condiz com o conteúdo, né? Digamos assim, porque tem que ser analisado, não é verdade? Beleza não condiz com a realidade. Beleza não enche barriga, né, pessoal? Então, eu espero ter agregado. E comenta aqui se você acha que os meus comentários, as minhas opiniões fez sentido nesse vídeo e se agregou na sua vida, para você compartilhar e comentar aqui o seu ponto de vista sobre essa situação aí, beleza, pessoal? Tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!